Meu nome é Hilton, não, eu sou servidor público, né? Eu sou lotado como técnico de laboratório, né? Porém, como eu iniciei, antes de entrar no Instituto Federal, né, do Amapá, né, que sou servidor do Instituto Federal do Amapá, Certo. porém, antes de prestar concurso, eu iniciei uma graduação em gestão pública. Uhum. Eu gosto dessa área, né? Certo. E aí, quando então eu iniciei a fazer essa gestão pública, foi quando foi chamado para esse concurso, né, que eu tinha feito para técnico de laboratório, né? Certo. E aí acabou que eu finalizei a graduação já como servidor, entendeu? E aí Ótimo. surgiu essa oportunidade esse ano, né, com as novas eleições para diretores, reitor, né? Uhum. Surgiu essa oportunidade de vir para o setor de compra, né, licitações e contrato. Eu aceitei esse desafio, né? Eu já havia pela internet, né? Por algum, não estou lembrado o certo onde foi que eu vi sobre a Viena, né? Uhum. Foi pesquisar mais vídeos, eu fui no canal, me inscrevi lá e acompanhei os vídeos. Aí foi que eu fui conhecendo, né? Me interessei. Inclusive, nós temos aqui uma política de capacitação um pouco difícil, né? Uhum. Inclusive, eu estou no campus de Laranjal do Jari, no estado do Amapá, Certo. certo? Eu sou do Instituto Federal do Amapá, né? Mas eu faço lotado no campus de Laranjal do Jari, um município pequeno. Uhum. E nesse campus ainda não tinha histórico de curso de capacitação sido aprovada, né? Olha só. Aqui. E aí eu, com muito empenho, né, com aquelas dicas do passo a passo lá de vocês para fazer o processo de inexigibilidade, né? Certo. Eu consegui, o teu curso foi o primeiro aqui, que eu consegui aqui com capacitação. Olha que Ainda não tinha bacana. histórico de ter aprovado nenhum curso ainda. Então Graças àquelas já você foi um bom passo, né? fez As história aí, né, orientações, Hilton? né? Minhas dúvidas mais assim, foi dos últimos dias, foi até aqui mesmo no nosso setor, né? Foi que no final do ano, né? Aliás, um problema que nós temos aqui é saber um fluxograma do processo, Uhum. do início da fase interna até a fase externa do processo. Nós entramos agora, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande, né, de saber os personagens dessas fases. E aí, assim, nós temos muitos desses problemas ainda, né? Certo. De conduzir esse processo. Quem ainda mais hoje nós temos um guia que é feito pela reitoria, mas é muito voltado para eles, as reitorias. São vários setores. Os campos em si, no máximo tem 3 setores, já não funciona aquele guia. E a gente acaba se perdendo com aquilo tudo. Essa é uma dificuldade que nós temos, né? Uhum. Eu não sei o que você poderia sugerir nessa questão desse fluxograma, de identificar os setores, os personagens, né? Certo. Quem, de onde inicia. Essa é uma questão. E no final do ano passado nós tivemos uma questão muito grande, porque não sei o que houve, né? Não sei se foi uma exceção, isso sobrou verba. E nós Certo. tivemos que correr contra o tempo para tentar encontrar a adesão, algumas De atas, né, ata. que atendessem o que nós precisaríamos. Né? Foi uma coisa de ir rápido, né, com certa urgência para empenhar. Né? Uhum. E uma das questões que surgiu foi nós por telefone, né, eu consegui ver se o fornecedor conseguiria atender, né, de acordo com a ata. Naquele primeiro momento, né, antes de iniciar tudo, ele aceitou. Né? Porém, quando nós fizemos o empenho e fizemos toda a documentação, ele enviou um e-mail dizendo que não dava para atender porque o fornecedor dele lá não ia conseguir entregar para nós aqui para a região norte. Era até eram Tá. 4 televisores, né, de 55 polegadas. E Certo. aí eu fiquei na dúvida, e agora? Como é que a gente faz com esse dinheiro empenhado? Eu posso conseguir outra ata? Isso finaliza esse processo? Então, essas dúvidas apareceram muito. Até o momento esse processo está parado, né? Que ainda não tive ainda essa clareza do que fazer. Né? Esse Certo. dinheiro foi empenhado, né, para esse fim. Ainda não formal, o fornecedor aceitou, depois ele não aceitou, né? Ele não chegou a assinar nada, né? Então não há o que se fazer, né? Foi tudo informal, né? Foi só uma consulta, né? Mas a gente foi pelo lado que ele se comprometeria, né? E Uhum. acabou que ele deu esses.
esses bugzinhos, né? Esse contratempo. Essa é uma segunda dúvida. Eu tinha dúvidas também na questão de publicação de contrato, e como a gente definiu o sistema de registro de preço. Existe um prazo assim para a publicação de contrato? Então, essas dúvidas ainda não ficaram comigo ainda, né? O que você pode me auxiliar aí? Perfeito. Então vamos lá. Primeiro, Hilton, esse fluxograma aí, o que você vai ter que fazer? São as pessoas da etapa interna. Eu não sei se você já concluiu o módulo 2 do curso, dos 2 cursos, né? Que ele traz todas as pessoas que devem atuar nessa etapa interna da licitação. Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas, o que a gente tem? A gente não tem na etapa interna uma determinação muito forte da lei, né, lei 8666 e 2520. Então, a gente teve a instrução normativa número 5 de 2017 que trouxe uma clareza maior, né? Então, por exemplo, na etapa interna, quem que você tem que ter hoje? Dependendo, se for um serviço, você tem que ter uma equipe de planejamento, não que ela não exista para compra, ela pode existir para compra também, tá? Uma equipe de planejamento. Essa equipe de planejamento ela é responsável por fazer o quê? Primeiro começa lá no setor requisitante. Então, quem está precisando do objeto, eu estou precisando comprar água, tá? Alguém vai precisar, estou precisando de xícara, estou precisando comprar notebooks. Surgiu o problema. Então, você tem o setor requisitante, que é o primeiro que entra em ação, que é aquele que está precisando do objeto. O objeto é a solução do problema dele, né? Então, eu estou precisando comprar material de expediente, água, café, enfim, qualquer objeto ou serviço. A partir daí, o que é o comum fazer? Não que isso seja rigorismo, que você tem que seguir exatamente. Cada órgão pode ter, como você disse, vocês estão elaborando o de vocês. Vocês vão ter o que? O roteiro para vocês seguir de como que vai funcionar toda a etapa interna da licitação, tá? Então, esse setor requisitante, geralmente, ele faz um documento que a gente chama de formalização da demanda, tem até um modelo na apostila lá de vocês, do módulo 2, tá? Mas é um modelo sugestivo, que é um modelo obrigatório para a esfera federal, mas é um modelo sugestivo para as demais esferas que podem adaptar conforme, né, a sua necessidade. Então, é só um documento para colocar de forma sucinta o que eles estão precisando, qual é o objeto, daí manda para o setor de compras, né, que não sei se é só você no setor de compras, se tem outras pessoas aí com você, e essas pessoas então vão começar a atuar. Aí vai ter o quê? Vai ter dependendo do caso, uma equipe de planejamento, que são aquelas pessoas que elas são responsáveis por fazer o quê? Elas vão levantar tudo sobre aquele objeto. Então, eu preciso comprar um tablet. Vamos levantar todos os tablets que tem no mercado, quais são os sistemas operacionais, quais são os requisitos mínimos que eu vou precisar. Então, ela vai fazer um estudo completo no mercado, um painel mesmo, levantando todo o histórico daquele objeto, todas as soluções que o mercado pode trazer. Então, a instrução normativa número 5 de 2017, apesar dela não ser obrigatória para as demais esferas, ela serve muito bem como um parâmetro, se vocês quiserem aproveitar para utilizar aí nesse fluxograma que vocês estão fazendo. Então, tem o setor requisitante, tem o setor de compras, tem a equipe de planejamento que vai fazer todo esse estudo que a gente chama de estudos preliminares, mapa de riscos, vai fazer todo esse levantamento. Aí a instrução normativa número 5 ela tá, olha, perfeita para seguir, tá muito bem detalhada mesmo. E daí volta então para o setor de compras, tem uma autoridade competente aí, que se não tiver ninguém designado é a autoridade de grau maior hierárquico aí do seu órgão. Essa autoridade ela tem que autorizar o início da licitação, então ela que vai autorizar, opa, peraí, deixa eu ver se realmente precisa comprar isso aqui, se a gente tem verba, ou se não é necessário comprar nesse momento, ela vai autorizar. Ela vai autorizar ou não, tá? Então, se ela autorizar, aí a licitação vai para frente, aí vai ser feito o edital, vai ser feito o termo de referência ou o projeto básico, tá? Então, basicamente são essas pessoas que a gente tem na etapa interna aí. Autoridade competente, o setor de compras, equipe de planejamento, o setor requisitante, tá? Basicamente, esse é o grupo de pessoas que você tem responsável na etapa interna, antes de ir para a divulgação do edital, e aí a gente passa para o julgamento mesmo da licitação, tá? Então,
Aí o meu conselho é o módulo 2, tá? Do treinamento, que ele vai te dar todo esse passo a passo aí de todas essas pessoas. Lá eu também já deixei todos os requisitos mínimos que tem que ter um estudo preliminar, um mapa de riscos, várias dicas também na confecção do edital, né? Termos de referência, projeto básico. Inclusive hoje a gente tem esses modelos padronizados que você pode aproveitar. Eu deixei o link lá da própria AGU, claro, adaptando para vocês, né? Mas já tem as normas que já foram avaliadas, né? Pela AGU, isso ajuda demais. Então, basicamente, são essas pessoas que vocês têm na etapa interna. O que você faz? Faça um roteiro, né? Um passo a passo de como que vai se dar, se vai ser assim mesmo. O setor requisitante ele preenche esse documento que formaliza a demanda, manda para o setor de compras, daí vai a autoridade fazer a cientificação de quem que vai atuar no planejamento, quem que vai fazer esse levantamento, esses estudos preliminares daquele objeto, né? Quem que vai fazer a confecção do edital. Então, tudo isso já tem que estar delimitado, né, nessa etapa interna com essas pessoas que vão trabalhar. A primeira pergunta está respondida, Hilton? Sim, claro. Só uma continuação, até uma segunda pergunta que eu Claro. fiz por aqui. Tudo não se tem pessoal suficiente. Porque como se trata hoje do Instituto Federal, né, voltado para o ensino, você tem grande número de professores. Certo. E a demanda vem muito dos professores para compra de materiais, equipamentos, insumos para laboratórios, certo? Cadeiras para salas. É mais voltado para o ensino. Então, certo. A gente já tem pouco servidor para essas delegações que você citou. Mas como agir? Olha, hoje assim, aqui que acontece. Hoje nós fazemos o papel de demandante, de licitação de contrato, tudo junto. Ou seja, hoje o professor só faz a solicitação, envia o e-mail, só. Os outros passos que deveria, por regra, né, ele seguir, dar continuidade, fazer o termo de referência, aquela situação toda. Ele só faz hoje a solicitação, as demais etapas tudo nós que fazemos. Então, mas vocês têm uma equipe aí de quantas pessoas? Que aí é só dividir. Olha, hoje eu consegui, esse ano agora, nessa nova administração, nós conseguimos puxar 2 servidores. Nós somos em 3 hoje. Mas antes era só um. Aí você tinha... E essa pessoa que ficava aqui, que era do ano passado, ela vinha, só solicitava a demanda para o nosso setor de planejamento e o restante nós fazíamos. Ou seja, o papel do demandante nós fazia tudo, ele só fazia a solicitação. Certo. Nós sabemos que tem outras etapas para ele, né? O demandante. Não, ele só fazia a solicitação e pronto. Os demais passos eram nós que fazíamos. Que geralmente aí, o demandante ele faz também o termo de referência ou projeto básico, né? Sim. Então, esse que nós estamos tentando, vamos educar, porque isso é um problema que vem acontecendo há muitos anos. E para você colocar na cabeça principalmente dos professores, dos docentes, que eles vão ter que se inserir, que eles têm que inserir no processo. E não é se inserir no processo, é apenas solicitar. Eu quero equipamento tal, só. Eles têm que ter, hoje nós temos que educá-los a... Não, o seu papel não é só isso. Você vai solicitar, você vai fazer o seu termo de referência, porque é muito difícil você fazer um termo de referência quando se trata de equipamento de laboratório, onde você não é técnico daquele departamento, você não consegue fazer um termo de referência. Não. Você não sabe o que uso vai ter dele. Por isso que quem faz o termo de referência é quem tem conhecimento técnico. Então, assim, se esse professor é o pesquisador que tem conhecimento técnico total do objeto, obviamente que ele tem que ser preparado para fazer o termo de referência. Mas, assim, ele também precisa ser preparado juridicamente. Por quê? Porque senão, eu digo, se ele não passar por um treinamento também de licitação, isso vai ter que ser, realmente vai ter que alterar isso que você encontra no seu município, né, esse engessamento,
né, de contratação de treinamento. Por quê? Porque ele sabe descrever, só que se ele não entender de licitação, o que ele vai fazer? Ele pode direcionar a licitação e ele nem sabe o que ele está fazendo, né? Ele não é por querer, não é por maldade. Por falta de conhecimento técnico, ele direciona lá então esse equipamento para determinada marca, para determinada empresa, sendo um direcionamento ilegal, né? Que a gente sabe que cada especificação, ou se for exigir marca, isso tem que estar o quê? Justificado tecnicamente no processo, senão não pode colocar uma marca exclusiva, uma característica exclusiva, só coloco se eu tiver uma justificativa técnica, né? Dando a certeza que é só essa que me atende. E por quê? Um técnico assinando, o professor, né? Então, ele tem que saber, claro, a parte técnica, mas ele também precisa passar por uma preparação jurídica, o básico ele tem que conhecer, para que ele não faça um direcionamento ilegal nesse termo de referência ou nesse projeto básico. Então, ele fatalmente também vai ter que passar por uma preparação. Isso aí é um problema mesmo, porque hoje no setor da licitação a gente já conhece as leis que nós devemos seguir, né, as regras que nós devemos seguir, e a parte técnica nós não temos, porque para determinado equipamento, para determinado produto lá que eles vêm a demandar, a gente já não tem conhecimento técnico, né? Se eles pediram, vamos dizer, nós tivemos agora um pedido de uma estufa, não sabia para que era a estufa. Uhum. Eu não tenho esse conhecimento técnico, apesar de ser técnico de laboratório, eu sou de química, eles me pediram de floresta, né? E aí, como eu vou fazer isso, esse termo de referência, se eu não sei qual a finalidade do equipamento, qual a justificativa para esse pedido, para esse uso. Então, isso tudo estava inserido tudo junto aqui no nosso setor. Certo. Eu estava solicitando e o resto, vamos dizer, te vira. Então, nós estamos tentando mudar essa situação. É uma situação complicada, porque não é fácil você mudar esses paradigmas. Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. O pessoal passa pelo curso e quando eles levam a ideia, o pessoal é contra. Então tem que ser algo devagar que você vai inserindo, vai explicando, né? Vai mandando vídeo, vai mandando conteúdo para eles verem também. Porque só tem duas saídas, Hilton, não tem jeito, né? Ou eles também vão ter que ser preparados, tanto entendendo a parte técnica quanto a jurídica, para que eles não cometam nenhuma ilegalidade no termo de referência, no projeto básico, não fazendo um direcionamento ilegal, tá? Ou eles vão fazer do jeito deles, vai ter que passar por você e você vai ter que corrigir tudo. Mas como é que você vai corrigir sem o conhecimento técnico? Aí você teria que se especializar na parte técnica. Então, ou você se especializa na parte técnica, ou eles também se especializam na parte jurídica. Tem que passar por isso, não tem jeito. É um processo de várias mãos. É um processo de várias mãos, onde todo mundo que está atuando tem que ter a preparação, tá? A preparação jurídica, não tem jeito. Tem que ter a preparação legal, a preparação jurídica para não sair a irregularidade. Porque quando cai na sua mão, apesar de você já ter passado por todo o processo, já ter o conhecimento jurídico e legal, você não conhece o objeto. Então aquela linha que tá pedindo assim, ó, tem que ter um botão azul que solta íons negativos, você não sabe se isso é um direcionamento ilegal. Né, que está direcionando ilegalmente para uma marca e que não tem justificativa no pedido. Então, você não tem conhecimento técnico. Então, ou você teria que se especializar na parte técnica, ou o mais fácil, o mais correto é eles passarem por uma capacitação da Lei 8.666, da Lei 2.520, para aprender o que é direcionamento ilegal. Muito mais fácil, são professores, vão aprender rapidamente e vão conseguir elaborar termos de referência de projetos básicos sem esses vícios, sem essas ilegalidades. Eu, inclusive, aproveitei como vocês têm esses arquivos grátis lá no site, né? Aquelas dicas. Os e-books, né? Todo dia chega por e-mail também. Isso. Eu coletei tudo, criei numa pasta. E a ideia é isso exatamente que você falou. Né? Isso mesmo. Divulgar esses artigos. Vai dando para assim, eles. passo a passo. Né? Isso, exatamente. E as dúvidas, a gente fazia, as dúvidas eu faria como eu estou fazendo com você hoje, né? Sentaria, vinha comigo e nós ia tentar fazer tudo junto. Isso, você aí, essa é a minha ideia. Pega o e-book direcionamento legal, já passa para eles, está lá no site, já passa para eles, porque assim eles vão compreendendo a importância, né, de ter esse conhecimento para depois não prejudicar todos vocês, né, de ter uma irregularidade numa licitação. Porque hoje, como você falou, quando a gente se capacita, tem conhecimento técnico, quando nós vamos levar para eles estão imaginando que a gente está se
fugindo da nossa responsabilidade de fazer, querendo passar para eles. Não é isso. De jeito nenhum. O que a lei está impondo. Hoje no processo estatório, são vários personagens. Não é uma pessoa só. Pois é, então é essa situação que nós estamos mudando de paradigma. Esse é um ponto, né? Mas eu já tinha essa dica que você passou nos seus vídeos lá, né? Não estou lembrado qual deles aí, mas tem uns vídeos que eu já vi isso, que você comenta essa mesma situação, passando devagarinho, é isso que nós estamos planejando. Isso mesmo. Muito esclarecedor aí. Ótimo, Hilton. Agora, então, do SRP, né? Data, né? A segunda dúvida? Oi? A segunda dúvida da data de registro de preços, né? Isso. Perfeito, então vamos lá. Bom, como é que funciona então, Hilton? Quando a gente vai fazer um sistema de registro de preços, aí tá uma outra dica. Esse mesmo fluxograma que você está fazendo, é interessante você ter também um roteiro para adesão de caronas, né? Por quê? Você vê, solicitar de forma informal, olha aí o que aconteceu, né? Então, não é informalmente que se procede a um processo de carona, porque leva tempo, leva tudo que você fez, todo o trabalho que você teve na emissão, e outra, ficar na mão, ficar sem os televisores aí que vocês estavam precisando. Então, sempre formalizado. A gente fala que o que não está escrito não existe no mundo jurídico, né? Não existe contrato verbal, né? Não existe contrato verbal. Então, assim, todo o processo do carona formalizado. Desde quando você vai pedir adesão, tenta evitar, você pode até de repente ligar para o órgão, não sei como é que você contatou aí o órgão, se for por telefone, porque você recebeu o telefone do fornecedor de alguma forma, então creio que você deve ter entrado em contato com ambos por telefone, tá? Exato. Mas você entrou em contato com o fornecedor por telefone? Foi. Então, por telefone. Aliás, eu já tinha permissão, já tinha autorização do órgão gerenciador, que é feito tudo via sistema, né? Certo. Uhum. Aí, só que assim, como eu falei para você, foi uma coisa de emergência, final de ano, isso foi no dia 27, e nós tínhamos que entregar até o dia 30, né? Porque o próximo ano já perdeu o recurso, né? Certo. Então, vamos dizer, em tese, não haveria tempo para essa formalização toda. O que eu tentei fazer, né, foi tentar agilizar, né, o processo, dar celeridade, entendeu? Mas no primeiro momento eu enviei e-mail, eles aceitaram, né? Aí logo em seguida eles disseram que não seria possível por aquela ata, me indicaram outra ata, certo? Eu fui na outra ata, consegui com o gerenciador, ele também aceitou, né, deu permissão, beleza, nós continuamos. Alguns dias depois eu liguei novamente para ela, para o fornecedor lá, aí ele até me falou, olha, já ia te enviar um e-mail informando que não vai ser possível entregar aqueles televisores, porque a marca que está na ata nós não temos, o fabricante tirou de linha, a superior, e ela vai, e para nós passarmos ela pelo preço de ata, será inviável para nós, considerando a logística, né, daqui para aí para o norte, porque aqui para o norte é muito complicado fazer entrega. Certo. Hoje em dia eu vejo você vai nas lojas americanas, quando você coloca o CEP aqui para o norte, para aqui para essa parte do norte, aumenta muito, né? Fica mais caro que o produto. Certo. Então, tudo aqui para nós é um pouco complicado de logística. Né? Aí nós ficamos nessa situação, né? Fizemos um empenho, né? Então, da primeira ata, na segunda ele não conseguiu, desistiu. Só que ele não chegou a assinar nada, eu vejo que não vejo nenhuma irregularidade por parte dele. Certo, então vamos lá, Hilton. Aí são vários detalhes, né, que a gente tem que conversar. Porque primeiro é o seguinte, se o fornecedor, né, eu não sei se foi esse o caso, ele primeiro aceitou formalmente, foi isso? Ele aceitou primeiro formalmente, depois ele voltou atrás, né? Então, isso já não existe, tá? Então, no processo assim, primeiro, no processo de carona, na verdade, quem tem que entrar em contato com o fornecedor, né? Nada impede que o carona também entre, mas na verdade, esse é um processo que tem que ficar na mão do gerenciador. Então, a partir do momento que o gerenciador autorizou para você, ele teria que ter entrado em contato com o fornecedor e colhido formalizado o aceite
a anuência do fornecedor, o aceite dele, eu aceito, tal, né, envio desse item aqui, número 1, para tal lugar, ponto. A partir disso, não dá para ele voltar atrás, tá? Ele teria que cumprir, mesmo que ele tivesse um prejuízo aí no lucro dele, que ele tivesse que arcar com o envio, a partir do aceite, tá? Então, o primeiro passo é que o órgão gerenciador ele errou nesse passo de jogar para você, mas tudo bem. Você entrou em contato e ele aceitou. Você teve então um aceite formal. Eu não sei como é que foi feito esse aceite, se foram dados todos os termos, se foi dado certinho o CEP, se foi dado o endereço de envio, tá? E aí ele falou, ok, aceito, né? Com tudo na mão, todos os dados. E depois ele querer voltar atrás, aí já tá errado. Ele não poderia voltar atrás, ele já estaria descumprindo o acordo que ele fez formalmente, tá? Por quê? O fornecedor não é obrigado a aceitar carona, ponto final. Ele simplesmente não é obrigado, mas ele teria que ter te falado não de cara. Ele teria que ter te falado não. Ou já ter alertado você que aquele item já não tem mais. E aí, outro erro do gerenciador, tá? Porque quando o equipamento sai de linha, eles têm que ser rápidos, né? O equipamento sai de linha, no momento que alguém pediu, seja um participante, seja um carona, verificou que saiu de linha, essa ata já teria que estar atualizada, ou com o equipamento superior, né, igual ao superior, ou então com a revogação daquele item, né, a revogação daquele item já que não existe mais no mercado, não é culpa do fornecedor, e não houve um acordo quanto a colocar um produto de qualidade igual ao superior pelo mesmo preço. Então, já que não houve esse acordo, simplesmente a gente revoga, justifica e ninguém é penalizado, tá? Então, outro erro do órgão gerenciador de não ter atualizado essa ata. Às vezes ele nem sabe porque ele não precisou ainda pedir, tá? Mas aí nesse ponto ele já teria que o fornecedor entrar em contato com ele correndo e já fazer ou a revogação ou a atualização daquele item, tá? Então, primeiro ponto, ele não é obrigado a aceitar, não é, mas ele tinha que ter falado isso desde o começo. Ele voltou atrás em algo que ele formalizou com você, já é um erro, é um descumprimento do contrato. Um descumprimento do contrato por parte desse carona, né? E a questão de sair de linha, porque se sair de linha é humanamente impossível, não dá para obrigar o sujeito a te entregar uma coisa que não existe mais, tá? Aí teria que ter todo um acordo, tanto com o carona, que é você, quanto com o gerenciador, de verificar se a ata seria atualizada ou se seria revogado esse item. Aí tudo bem, se o órgão gerenciador aceitar, né, aliás, preferir a revogação, aí não tem nada que ser feito, porque vai ser revogado o item e não poderia nem ter sido autorizado a sua carona. Então foi erro aí dos dois lados, do gerenciador também, tá? O gerenciador também praticou alguns erros aí nesse processo que você me descreveu e o fornecedor também, tá? Então, Eu não sei se é de costume, se é frequente, mas a maioria das áreas que nós aderimos, tanto que já vem com o anexo já para você entrar em contato com o fornecedor. Isso. Eu não sei se funciona mesmo, se está funcionando, essa questão do gerenciador intermediar essa negociação com o fornecedor. Hoje o que está sendo de costume é o carona mesmo entrar em contato com o fornecedor, porque não há manifestação nenhuma do órgão gerenciador para isso. No fim, vocês só entrariam em contato quando tudo tivesse acertado. Né? Então, quando tivesse totalmente acertado o processo do carona. Por quê? Porque o gerenciador é o gestor da ata. Então, ele tem que ficar atento a se realmente aquela contratação vai ser efetiva ou não, para ele fazer o remanejamento lá dos quantitativos, quanto já saiu, quanto ainda tem para adesão, ou se a contratação não foi efetivada e aquele saldo vai continuar à disposição de futuros caronas. Então, é assim, todo o processo de carona, inicialmente, ele tem que ser gerido pelo gerenciador. E depois que está tudo autorizado, dá tanto o aceite do fornecedor quanto o aceite do próprio órgão gerenciador, todos os requisitos foram completos, aí sim vocês vão se comunicar, carona e fornecedor, para a questão da contratação, que aí você é o dono do contrato. Né? Então, emissão de nota de empenho já é o contrato, de ordem de serviço, faz a emissão desses, aí vocês se comunicam para entrega, tá? Para finalidade de contratação, tá? Mas, a rigor, o processo do carona ele teria que ser intermediado pelo gerenciador exatamente para não acontecer esse tipo de situação. Eu não sei se é frequente, doutor, mas nas que eu já participei,
nenhum gerenciador se manifestou. Porque é mais fácil para eles, né? Eles estão tirando o encargo de gestor da ata, tirando das costas, né? Mas não é o correto a se fazer. Nos e-mails que eu envio, né, para o fornecedor, eu procuro saber dele se não vai ter nenhum problema quanto junto ao gerenciador. Né? Isso, exatamente. Sempre eu faço a seguinte observação, né? Se essa carona não vai, de alguma maneira, prejudicar o gerenciador. Né? Isso, porque ele só pode aceitar se isso não for comprometer os quantitativos que ele já está comprometido com o gerenciador e com participantes. Tá? Então você vê que esse seria um trabalho do gerenciador, né? Mas tudo bem. Quando acontecer isso, Hilton, continua fazendo o que você está fazendo, tá? Só colhe formalmente. Faz um passo a passo aí de adesão, tá? Onde você colhe primeiro a anuência, tá? Põe no processo, a anuência do gerenciador. Colhe a anuência do fornecedor. Tudo por escrito, tudo por escrito. Nada impede que depois você ligue para ele, ok, mas tudo por escrito, todos os termos, onde vai ser entrega, como é que vai ser entrega, qual que é o objeto, qual que é a descrição do objeto, para não vir coisa errada, tá? Tudo por escrito e pega a anuência dele, porque se ele der o ok, se ele der o aval, ele tem que se comprometer com o que ele deu um ok para você, tá? Porque aí você vai fazer todo o processo aí dentro, você tem que ter um processo de carona aí dentro, a sua autoridade competente tem que autorizar, e daí você vai fazer a emissão da nota de empenho. Nós estamos participando do mesmo órgão, né? Certo, Essa é uma outra dúvida também, né? A gente fazendo parte do mesmo órgão, que, por exemplo, eu sou do IFAP, a ata é da reitoria. Eu, como do campus, eu sigo a mesma regra como se o órgão gerenciador fosse de outro estado, de outro órgão. Se você não entrou como participante desde o começo, que você poderia ter entrado como participante. Se você nós estamos participantes. Ah, vocês não são carona, vocês são participantes, então. Participantes, é. Ah, sim, tá. Então, participante, aí você já tá dentro, você não precisa fazer processo de carona nenhum. Você já tá dentro como se você fosse o gerenciador, a obrigação dele com você é a mesma. Então, precisa... Precisa fazer o contrato, né? Não. A regra do contrato, ela segue a mesa para todos. Tanto o gerenciador, quanto participante, quanto carona. Tudo que eu te falei aqui sobre a regra no SRP é sempre a gente fazer sem termo de contrato. É fazer com nota de empenho, só com nota de empenho. Por causa do valor. Por causa do artigo 62, tá? Parágrafo 4º. A não ser que tenha obrigação futura, né? Então, se tem que realmente delimitar obrigações futuras da contratada, aí a nota de empenho não tem espaço para isso, não. Aí a gente vai ter que fazer o termo de contrato, né? Então, é só... Vale para todo mundo isso daí, para todos. Inclusive para o participante e para o gerenciador. Foi pensando nisso que nós resolvemos fazer o contrato, né? Certo. Nas coisas que vão precisar fazer futuramente. Sim. Então, assim, tem que encontrar esse fornecedor, porque se de alguma forma ele está se esquivando da responsabilidade, vai ter que ser aberto um processo administrativo contra ele, né? Então tem que ver se de repente aconteceu lá, se ele tem uma justificativa, de repente caiu um raio, queimou tudo lá, enfim, acontece, né? Eu já peguei a semana passada. Semana passada eu atendi uma cliente também e realmente aconteceu isso. Ela tinha BO, tudo comprovando que pegou fogo na indústria, ela perdeu tudo, né? Então, se tem uma justificativa técnica, ok. Tá? Foi erro do fornecedor não ter entrado em contato com vocês e já ter avisado. Mas se não achar, ou tá percebendo, encontrar ele, tá percebendo que ele tá se esquivando da obrigação, aí vai ter que ser aberto um processo administrativo para penalizar ele.